Olá, que bom você estar aqui para o nosso quarto vídeo. É o último sobre essa série, Erros quanto aos dons espirituais. O foco aqui não são o erro dos dons, porque os dons espirituais não possuem. Porém, é o erro na interpretação e principalmente na utilização do cristão no tocante a essa ferramenta, a essa arma espiritual poderosa que são os dons do Espírito Santo. Fiz 4 vídeos, quer dizer, fiz 3 vídeos, esse é o quarto que nós estamos produzindo agora. Então, se você ainda não viu os outros 3, dá uma olhada lá. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e coloca aqui nos comentários, porque esse vídeo, esse quarto e último, a gente vai falar sobre alguns questionamentos que surgiram conforme fomos produzindo esse trabalho. Só que eu reduzi, gente, para não ficar muito longo, eu reduzi para 3 perguntas e eu ainda acho que a gente vai trabalhar bastante. Obviamente que eu sei que você que acompanha aqui esse canal, nosso objetivo é entender, compreender o evangelho posicional, ou seja, a gente trabalha qual é a verdadeira posição da igreja. Quando você se torna igreja, qual é a posição que você tem que tomar individualmente, qual é a posição na sua família, qual é a posição na sociedade, qual é a posição no mundo. A igreja tem uma função muito importante no mundo que não se restringe a ir para dentro de um templo uma vez na semana, 5 vezes na semana, e cantar, receber uma mensagem de autoajuda, orar, se emocionar, etc. Claro que eu não estou dizendo que nós somos contra o culto. O culto, ele deve ser feito. Eu não estou falando aqui que temos que ser desigrejados e nem estou pregando um lobby para a igreja A, B ou C. Não, estamos falando do reino de Deus. Então, o objetivo aqui é que você cresça, amadureça, se aprofunde, utilize essas armas espirituais poderosas de maneira adequada. Por isso que a gente trabalhou os erros quanto aos dons espirituais, não para criticar a igreja A, B, C, o crente tal. Não. O objetivo é você crescer, amadurecer para que você seja bênção aonde Deus te colocou, na igreja local que você estiver servindo. Nosso objetivo é o reino de Deus, estabelecido sobre a terra. Então nós fizemos 4 vídeos. O primeiro, a gente tratou sobre, efetivamente, o que são os dons espirituais, porque há uma dificuldade, há uma interpretação equivocada, e a gente trabalhou a parte prática, como eu falei com vocês nos outros vídeos. Nosso objetivo aqui não é um estudo teológico da doutrina do Espírito Santo, a gente não falou sobre paracletologia, senão teríamos que ficar um trimestre ou um semestre, um ano todo falando. Nosso objetivo é pegar esse contexto do evangelho posicional, a posição da igreja e os dons espirituais estão inseridos, sim, dentro disso, que são ferramentas para a edificação, para o progresso da igreja. Falei muito isso no vídeo anterior, então nosso foco é esse. É trabalhar os equívocos, para a gente poder corrigir e melhorar. Então, no segundo vídeo, eu falei sobre para que servem os dons espirituais. Trabalhamos muito esse conceito. Não é só para você pular na igreja, falar em outras línguas, chorar, se emocionar, receber uma profecia ou uma revelação. Não, nós falamos aqui que essas ferramentas são poderosíssimas e que elas têm uma finalidade que vai muito além. Claro que elas podem ser utilizadas na hora do culto, mas a igreja perde muito quando limita o poder de Deus a uma reunião, a uma assembleia. Claro que a manifestação do Espírito, ela se dá em qualquer lugar. E principalmente, claro, dentro da hora de você cultuar a Deus juntamente com outros irmãos em Cristo. Mas essa ferramenta, como você vai ver lá nos outros vídeos, ela é muito poderosa, você pode e deve utilizá-la no seu dia a dia para que a igreja, o reino, o evangelho avance. No terceiro vídeo que nós fizemos, falamos então sobre os dons espirituais. Especificamente, pegamos cada um dos dons, demos uma pincelada, o vídeo ainda ficou um pouco longo. Claro que eu sei que você que acompanha aqui o nosso canal, você que está refletindo juntamente conosco, está buscando esse conhecimento, você não está preocupado se o vídeo é de 10 minutos, 30, 40, 1 hora, não importa. O importante para você é o conhecimento. Então, quanto mais nós estivermos juntos, unidos, buscando
eu vou edificar vocês e aprenderei também, serei edificado, claro. E quem nos edifica é o Senhor. Mas um com os outros, nós aprendemos e avançamos. Então, eu falei sobre os dons espirituais, o vídeo 3, depois você veja também, principalmente sobre um dom que eu acho muito subestimado, que é o dom do discernimento de espírito. Falei muito, não vou retratar aqui novamente, vá lá e acompanhe. E hoje, nesse quarto vídeo, eu vou falar sobre as principais dúvidas que surgiram conforme a gente foi colocando os vídeos aí no ar. Eu separei 3, o vídeo também não crescer demais, apesar de que eu acho que a gente vai dialogar bastante, vai ser muito proveitoso. Separei 3, mas se você tiver novas dúvidas, ou se as dúvidas que você tem não foram contempladas nesse vídeo, coloque aqui nos comentários, ou deixe o seu e-mail, deixe o seu WhatsApp, a gente vai tentar fazer contato de alguma forma, para a gente caminhar junto e aprender. É um grupo de estudo, é um vídeo, é um canal, e a gente procura o aprofundamento, como eu disse, repito, aprendendo uns com os outros. Então, vamos para as dúvidas que nós temos. Eu anotei aqui algumas e eu quero compartilhar com vocês. A primeira é: como descobrir meu dom espiritual? Primeiro, eu repito o que eu falei no vídeo anterior. Não esqueça, dê uma pausa aí, se inscreva no canal, tá? Para que você receba as notificações. Muita gente vê o canal, vê os vídeos, mas às vezes quer se inscrever e aí não recebe, e depois vai procurar, esqueceu o nome do canal e acaba perdendo. Então, não deixe de se inscrever no canal. Mas vamos lá. Como descobrir meus dons? Primeiro, quero repetir o que eu falei no vídeo anterior. Qual é a diferença de um dom? Dom é algo que se torna habitual, rotineiro. Então, vou dar o exemplo que eu dei no vídeo anterior. Dom de cura. Dom de curar. Qual é a diferença de quem tem o dom de curar e de quem não tem o dom de curar? Se eu não tenho o dom de curar, eu posso orar para uma pessoa e Deus curar aquela pessoa? Sim, você pode orar e aquela pessoa ser curada. Pode. Agora, o que vai diferenciar você que não tem o dom para quem tem o dom? A pessoa que tem o dom vai fazer isso de forma mais habitual. Exemplo prático. Eu vou orar por 10 pessoas. Deus vai curar uma, porque eu não tenho o dom. Eu vou orar, eu com o dom, ou aquela pessoa que tem o dom vai orar por 10 pessoas. O Senhor vai curar 6 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas. Não se apegue aqui à proporção que eu falei. Não é uma matemática, isso não é uma coisa exata. Eu só dei um exemplo. A manifestação do Espírito, ela se dá para a utilidade e direção do próprio Senhor. Então Deus pode usar quem Ele quer para fazer qualquer tipo de sinal, de prodígio. Agora, o dom é aquela pessoa que Deus concedeu uma capacidade de efetivar aquela graça com uma maneira mais corriqueira, ou seja, é múltipla. A pessoa consegue fazer aquilo inúmeras vezes, não sempre que ele quer. Então, bom a gente deixar essa dúvida, bom a gente tirar essa dúvida. Quem tem o dom, porque faz aquilo com mais habitualidade. Mas qualquer um pode ser curado, pode ser usado para que o dom se manifeste. Agora, quer dizer então que eu orei para uma pessoa e aquela pessoa foi curada. Eu tenho o dom? Não necessariamente. Então, como é que eu descubro qual é o meu dom? Orando, meditando na palavra, buscando conhecimento. Quando a gente estudou sobre os dons espirituais, você vai ver que o apóstolo Paulo ele começa dizendo lá para a igreja de Corinto: olha, não quero, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos dons espirituais. Então você tem que conhecer, você está vendo os vídeos aqui, está estudando os textos que nós deixamos da palavra. Nesse primeiro momento, a gente não está nem indicando livros que não sejam a Bíblia, futuramente vamos fazê-lo, mas primeiro estamos uma caminhada devagar. Então, todos os textos bíblicos aqui, leia todo o capítulo. Leia os capítulos anteriores, os capítulos posteriores, depois leia todo o livro, leia com calma. Um tempo por dia ali, tira um período por dia para você, a leitura é fundamental, não pode haver cristianismo sem leitura da palavra de Deus, sem oração diária. E o terceiro passo
que eu lhe daria para você descobrir o seu dom é se envolver com a obra de Deus, se envolver com o reino de Deus. Então são 3 passos: oração, pergunte a Deus, Senhor, qual é o meu dom? Leitura da palavra para você entender quais são os dons. Estude o tema para você saber para que servem esses dons. Como nós falamos aqui, procuramos trabalhar nesses 4 vídeos. E, por fim, vá fazer a obra do Senhor, o reino de Deus. A obra de Deus é feita não só por quem tem cargo eclesiástico, não é só pelo pastor, pelo evangelista, pelo missionário, pelo diácono, pelo cantor da igreja, o pregador. A obra de Deus é feita por todos. Cargos eclesiásticos servem para uma organização, sim. Não vou falar disso aqui. Mas todos os cristãos têm o dever, a chamada de fazerem a obra do Senhor. Como? E é tema para um outro vídeo. Mas quando você começa a fazer a obra de Deus, por exemplo, se você começa a orar por alguém, aquele dom pode se manifestar. O dom de curar, por exemplo. Vou focar nele aqui, claro que são 9 dons de 1 Coríntios capítulo 12. Se assim a gente compreende que os dons ministeriais, né, são separados, mas também é um outro tema. Mas vamos ficar só aqui nos 9. Você orando por alguém, pode se manifestar ali o dom da cura, por exemplo. Tá? Ou outro dom que Deus lhe conceda essa graça. Então, já respondemos aqui a primeira pergunta. Vamos para a segunda. Todos os crentes têm dons espirituais? E eu vou responder com Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, e eu paro aqui. Então veja, o apóstolo Paulo, falando à igreja que estava em Roma, disse que nós somos um corpo que tem muitos membros. E cada membro tem uma operação diferente. Então, alguns podem ser iguais aos outros, mas nem todos são iguais. Então, há uma diferença, uma diversidade. E nós que somos muitos, apesar de sermos um só corpo, individualmente somos membros, de modo que, tendo diferentes dons. Veja, o apóstolo Paulo não separa os dons para as pessoas. Ele apenas declara que cada um tem um dom diferente. Obviamente que tem pessoas que têm o mesmo dom que o outro, e eu vou trabalhar essa terceira pergunta. Mas o texto nos dá a entender que não existe nenhum cristão que não tenha recebido um dom espiritual. Tá? Então, é óbvio que eu sei que tem pessoas que compreendem que a manifestação dos dons ou o recebimento dos dons se dá após o batismo com o Espírito Santo. Já existem igrejas que não entendem, eu vou deixar isso mais para frente, mas a princípio há uma compreensão de que você, sendo um servo de Deus, você sim vai compreender, né, que existem dons espirituais voltados aí e que você deve utilizá-los. Desculpe aqui, só para voltar a câmera. Vamos para a terceira pergunta. Eu anotei aqui também. Vamos aqui para o texto. Todos os dons se manifestam da mesma forma? Vou trocar aqui e a gente fecha aqui, encerra esse vídeo com essa pergunta muito interessante. Vamos de novo. Todos os dons se manifestam da mesma forma? Quem perguntou isso está com a dúvida. É o seguinte. Vamos falar das línguas. Né? Olha, todos falam a mesma língua? Ou a manifestação do Espírito Santo é muito comum hoje nas igrejas que ela se dê de uma forma mecanizada, ou seja, há um padrão. A gente fala as línguas mais ou menos parecidas. A hora de falar em línguas, por exemplo, ou a hora de profetizar, ela tem um momento ali específico do culto, quando se tocam certas músicas, quando o pregador dá a deixa. Isso é dessa forma? Isso deveria ser assim? Não. E eu vou explicar, a gente vai trabalhar aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 12. Já trabalhamos muito esse texto.
Só que agora eu quero pegar versículo 4, 5 e 6 e eu fecho essas perguntas, mas você precisa entender isso. Isso aqui é muito, muito importante. Vamos lá. Versículo 4. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, nós vemos aqui 3 variáveis do Espírito. Diversidade de dons, ou seja, são vários dons, e aqui em 1 Coríntios 12 eles citam 9 dons, tem pessoas que acreditam até que existam mais, não vamos entrar nesse ponto, mas há diversidade de ministérios. Vamos entender isso? Eu tenho dom, mas esse dom pode ser o mesmo dom da pessoa, sim ou não? Você pode ter um dom e o irmão ter o outro. Ok, isso eu entendi. Mas e os ministérios? Então, você pode ter o mesmo ministério que esse outro irmão tenha, mas com um dom diferente. Já vamos chegar lá, eu vou dar um exemplo prático para você. Então, eu posso ter o mesmo ministério eclesiástico do irmão, com dom diferente, ou ter o mesmo dom com ministérios diferentes. Agora vamos colocar mais uma cerejinha aqui nesse bolo. Vamos lá. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. Então eu preciso entender isso aqui, isso é muito interessante. A diversidade de dons, os dons são diferentes, os ministérios são diferentes, e a operação, a manifestação do Espírito é também diferenciada. Tá? Então, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, eu tenho diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações. Então, vamos lá, vamos falar aqui, vamos voltar para o texto e vamos dar um exemplo clássico para você compreender. São vários exemplos, eu vou dar um só para a gente fechar aqui esse vídeo. Vamos lá. Então, nós temos aqui diversidade de dons, então eu vou pegar um dom primeiro. Vamos imaginar o dom de palavra de conhecimento, né? Ou palavra de sabedoria. Uma pessoa que tem a palavra de sabedoria. Vamos falar da palavra de sabedoria que fica mais fácil do que, por exemplo, o palavra de conhecimento, se é revelação, se não é, falei isso no vídeo passado, tá? Então vamos lá. Palavra de sabedoria. Isso é o quê? Dom. Agora, pode ter o irmão João, que tem esse dom, e pode ter o irmão José, que tem o mesmo dom, palavra de sabedoria. Isso é possível? É. Mas é possível também o irmão João ter o dom de palavra de sabedoria e o irmão José ter o dom da fé. É possível também. Agora, vamos pegar o mesmo dom, palavra de sabedoria. Os dois irmãos, pessoas diferentes, têm o mesmo dom. Agora, a diversidade do ministério. Sim. Então, eu posso ter aqui, vamos voltar aqui para o texto, né? O irmão José com o dom de palavra de sabedoria e o irmão João com o mesmo dom de palavra de sabedoria, mas com o ministério de evangelista. Então, repetindo, o irmão João pode ter o ministério pastoral, como pastor, e ter recebido o dom palavra de sabedoria. E o irmão José pode ter o ministério de evangelista e receber o mesmo dom, palavra de sabedoria. Então, trabalhamos com dons diferentes e cargos que podem ser iguais, por exemplo. Vamos lá. Irmão João, ministério de pastor, dom de palavra de sabedoria. Irmão José, cargo ministerial, dom ministerial de pastor e o dom espiritual de
palavra de conhecimento, palavra de ciência. Mesmo cargo, dons diferentes. Agora, mesmo dom, palavra de sabedoria para o irmão João, palavra de sabedoria para o irmão José. Ministérios diferentes. Irmão João, ministério pastoral. Irmão José, ministério evangelista. Vamos agora botar a cerejinha no bolo. Versículo de número 7. Manifestação do Espírito. É diferente também, pode ser diferente. Vamos lá. Dons diferentes. Irmão, dons iguais, para a gente falar da manifestação ser diferente. Irmão João tem palavra de sabedoria. Irmão José tem palavra de sabedoria. Irmão João tem um ministério pastoral. Irmão José também tem um ministério pastoral. Então, mesmos dons, mesmo ministério. Agora vamos na diversidade da operação. O irmão José, o irmão João, que é pastor, ele tem uma palavra de sabedoria que se manifesta, por exemplo, com uma forma de pregar mais tranquila, mais devagar, falando um pouco mais baixo, expondo o sermão de uma maneira mais sistemática. Já o irmão José, que é pastor também, tem o mesmo dom, palavra de sabedoria. Esse dom se manifesta, é o mesmo dom, mas se manifesta com uma forma mais expansiva, efusiva. O irmão José, ele já é aquela pessoa que traz essa sabedoria, tem uma palavra de sabedoria, mas já fala um pouco mais alto, já tem uma métrica mais rápida. Ele trabalha vários textos em vez de ser um sermão expositivo. Então, compreendeu? Mesmo dom, mesmo ministério, mas manifestação diferente. Então, você pode ter o mesmo dom da pessoa e o ministério diferente e a manifestação diferente. Ou seja, aquele dom se manifestar em você. Aquele dom vir para fora de uma maneira diferente daquela pessoa. Vamos falar do dom de curar. A gente usou muito o dom de curar. É um dom bem tranquilo da gente ver isso. Pode ter pessoas que a cura dele se manifesta com ele impondo as mãos. Jesus fez muito isso, né? Curou de várias maneiras. Para nos deixar o exemplo. Ou seja, a forma que Jesus fazia, a manifestação se dava de maneira diversa. Então, às vezes, tem pessoas que curam, oram a Deus para curar e Deus cura impondo as mãos. O outro, ele não impõe as mãos, só clama. Ele não faz nenhum movimento. São manifestações diferentes que Deus usa da forma que Ele quer e quem Ele quer usar. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, vamos caminhando, vamos aprendendo para termos uma vida plena e abençoada através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não esqueça nunca que Deus te abençoe sempre.